Nesses 50 anos, Ribeirão Preto não é a mesma, é claro. Muita coisa mudou e não poderia ser diferente. A antiga sede dos Correios e Telégrafos, inaugurada em 1934, ainda recebe muitos usuários, como a dona Carmelita. Mas desde aquela época, os meios de comunicação ficaram ágeis e hoje as pessoas se falam simultaneamente, mesmo estando muito longe umas das outras, como é o caso da publicitária Juliana Campos, que diariamente conversa com sua irmã, que está em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Ribeirão Preto não é a mesma de 1856, quando foi fundada, mas não tinha como ser. Naquela época, a única locomoção por estes lados era o cavalo ou o carro de boi. Hoje as pessoas saem daqui às 19 horas e 40 minutos depois já estão em São Paulo cortando os céus do estado. No passado, já meio distante, poucos tinham carro. Hoje já são, segundo o IBGE, 210 mil veículos, carros, caminhonetes e motos, e muitos são importados. Ribeirão Preto já foi pequena, hoje é grande. Já foi pacata, hoje é agitada. Ribeirão já foi vila, hoje é município. Já coube no anel viário. Hoje se estende muito além da Anhanguera. O anel viário, que foi, eu acredito, o primeiro anel viário do estado de São Paulo, foi o da cidade de Ribeirão Preto, implantado na década de 70, foi idealizado utilizando parte da Anhanguera, que já delimitava uma área urbana. Posteriormente teve o contorno norte, que é uma parte que também isolava bastante a área rural da área urbana, e o contorno sul, envolvendo toda a área urbana da cidade. Na década de 70 já houve expansão urbana do Parque São Sebastião, de Recreio Internacional, posteriormente Jardim Interlagos, Parque de Servidores, mais recentemente. Então nós tivemos uma grande expansão urbana aqui. De pequena vila à grande cidade, Ribeirão Preto cresceu no ritmo de sua gente. Todo o café colhido, cada arranha-céu erguido, expõe o trabalho de quem vive nesta terra. Ribeirão Preto já não é mais uma garotinha. Um século e meio de história pode ser revisitado em um pequeno passeio. Construções, praças, monumentos, placas confirmam a passagem do tempo. E as mãos trêmulas, os rostos marcados, os cabelos brancos dão intensidade à história. A história de Ribeirão Preto é também a história de Imaculada Conceição dos Santos Silva, uma mulher tímida que gosta de escrever. Apesar da dificuldade de enxergar, Imaculada ousou aprender a digitar e hoje arquiva seus textos no computador. Ela está terminando seu primeiro romance. Quando sobra tempo entre as várias atividades que executa todos os dias, Imaculada se dedica à sua arte. Um de seus poemas ela resolveu musicar, e a ribeirão pretana, nascida em Serra Azul, canta a cidade que escolheu para morar. Ribeirão Preto, que é a cidade quente, que mexe com a gente para poder andar. É a cidade universitária, onde há fanfarra para se estudar. Eu vou tomando meu chopp gelado, pois estou suado, eu quero refrescar. Volto correndo pro meu ponto fraco, eu vou jogar buraco para poder ganhar. E vou tomando outro chopinho no bar do Pinguinho para poder fumar. Ler o diário que é de gente jovem, soletrando as letras para poder falar. Ver o malandro falando do samba e também do bamba, se ele vai ganhar. Ver a mulata com seu riso quente, provocando a gente com seu lindo andar. Este ribeirão pretano, um nortista nascido em Arco Verde, Pernambuco, não faz letras de músicas como a Dona Imaculada, mas destina boa parte de seu tempo para cuidar do seu acervo de discos em vinil, a maioria com gravações originais. A paixão pela música foi uma influência do pai.
quando meu pai trabalhava consertando vitrolas. E por aí eu fui me acostumando a gostar, eu sempre gostei de música. E me surgiu essa oportunidade de ajudar a ele, quando se consertava as vitrolas, a gente trazia os discos do freguês e começava a ouvir por aí, nasceu realmente aquele desejo pela música. Entre suas raridades está um disco 75 rotações, gravado em 1947, com a música Amar Foi Minha Ruína, interpretação de Gilberto Alves. Para ouvi-lo, só na radiola que o colecionador guarda com todo carinho. Eu também posso dizer, amar foi minha ruína. Senhor Rubens não nega que gosta de ouvir as músicas de seus conterrâneos, principalmente Luiz Gonzaga. Caminheiro sem destino, o destino é Deus que dá. Mas o cantor preferido do Sr. Rubens é outro. O cantor preferido é o Nelson Gonçalves. O Sr. Rubens talvez não saiba, mas em Ribeirão Preto mora um homem que sabe cantar quase todas as músicas já gravadas por Nelson Gonçalves. A minha nova inscrição, voltei para rever os amigos que um dia eu deixei a chorar de alegria. José Caparelli, radialista há quase 50 anos, é também um grande contador de histórias. Basta a gente sentar para conversar e ele conta suas aventuras. Tem aquela quando o Francisco Alves lhe beijou o rosto. De 8, 9 anos de idade eu já cantava. Foi quando eu tive a honra de conhecer o saudoso rei da voz Francisco Alves, eu cantando na Rádio Record de São Paulo. E eu ganhei 20 mil réis nesse programa, era um programa calor. O conjunto regional era do Caçulinha esse regional. E eu ganhei 20 mil réis. E eu cantei uma música do Chico Viola. As almas que o destino um dia escolheu para amar com desatino são duas, tu e eu. Eu fui o segundo colocado. O primeiro colocado ganhava 30 mil réis. O segundo colocado, 20 mil réis. E o terceiro foi uma menina, ela ganhou 10 mil réis. Eu ganhei 20. Eu fui o segundo colocado. O primeiro foi Ângelo Sansoni, segundo José Caparelli e terceiro Paulo Araribóia. Eu não esqueço o nome dos dois de jeito nenhum. Isso eu tinha 9 para 10 anos. E estava um dia muito chuvoso em São Paulo e eu fiquei escondido um pouco logo após o programa, porque eu estava molhadíssimo, era uma sexta-feira. Aí veio um senhor muito bonito perto de mim, muito bem arrumado, de casaco, de frio e tal. Falou, menino, parabéns, você canta bem. Eu falei, muito obrigado. Você gosta do Francisco Alves? Eu falei, gosto e sei todas as músicas dele. Então ele falou, canta algum pedaço de alguma música dele. Eu falei, quem há de dizer que quem vocês estão vendo naquela mesa bebendo é o meu querido amor. Ele falou, puxa, você sabe? Eu falei, sei. Nunca, nem que o mundo caia sobre mim, nem se Deus mandar, nem mesmo assim, as pazes contigo eu farei. Todas as músicas que ele perguntava, eu fui cantando. Principalmente essas duas que eu cantei do Lupicínio Rodrigues. E acontece que ele falou, levanta. Aí eu estava sentado, eu levantei, ele falou, parabéns, posso te dar um beijo? Eu falei, pode. Ele beijou-me no rosto. Eu sou Francisco Alves. Tem também aquela outra história do ex-prefeito Costabile Romano. O digníssimo ex-prefeito de Ribeirão Preto, Costabile Romano, esteve em São Paulo e encontrou-se com a minha tia, na casa da minha tia, onde eu morava, porque a minha nona era irmã da dona Tomazina, que era mãe do Costabile Romano. E ele me viu, acordei 2 horas, 3 horas da tarde, eu trabalhava à noite e dormia de dia. Eu acordei e ele me viu e falou, que é esse menino aí? Magricelinho, magrelinho, né? E branco. Falou, é só filho do Domingos, do teu primo. Ah, é, filho do Domingos. Bom, por que você é branco assim? Eu contei a história para ele. Ele falou, por que você não vai passear em Ribeirão Preto? Lá você vai queimar, você vai ficar moreninho, você vai ver que sol causticante que tem lá. É a cidade mais espetacular de Ribeirão. Não é porque eu sou prefeito, não. Outra muito boa é a história da sua vinda para Ribeirão Preto. Um dia eu ia passando a Avenida Ipiranga para São João e tinha o Expresso Brasileiro. Eu vi lá, passagens para Ribeirão Preto. Eu nunca ouvi falar em Ribeirão Preto. Eu ouvia falar, mas nunca pensei em conhecer. E aí, vi a passagem, cheguei no guichê, perguntei, quanto custa a passagem? Custa tanto, me dá uma passagem para amanhã, tá? O dia seguinte foi dia 1º de fevereiro, dia 2 de fevereiro eu vim para Ribeirão. Caparelli é uma daquelas pessoas que se emociona com facilidade.
Basta falar sobre o passado, principalmente do rádio, lugar onde ele passou a maior parte do seu tempo, e ele não consegue se controlar. Eu sou muito emotivo. Eu me emociono com muita facilidade. Estou chorando, lembrei quando você era menino. Já estou chorando. JC, como é conhecido no rádio, trabalha até hoje. E para a alegria dele, ao lado dos 2 filhos, José Carlos e Jarney Caparelli. Quando eu nasci, meu pai já fazia rádio, já trabalhava em rádio. E foi inevitável que desde menininho, desde pequenininho, eu já também ouvisse falar em rádio. Fui porteiro de programas de auditório do meu pai, dos 9 até os 14 anos. Tentei fazer engenharia, fiz 3 anos de engenharia de desenho técnico, projetivo e arquitetônico. Chutei o pau da barraca para literalmente entrar nos veículos de comunicação, como eu continuo até hoje. Trabalhar com o Caparelli é uma satisfação, principalmente por ter aprendido tanto e saber do reconhecimento dele com os amigos de profissão, com os ouvintes. É uma delícia, a gente trabalha por hobby. Meu pai me influenciou demais como radialista, até pelo envolvimento que tinha desde criança. Meu pai há muito tempo já trabalhava com rádio, aí veio meu irmão e assim consecutivamente. Não tinha como fugir de estar trabalhando com rádio ou estar fazendo alguma coisa no meio de comunicação. Não sabia ao certo com 14 anos se era o rádio. Depois comecei trabalhando em televisão também, mas a influência dele sempre foi muito grande. Sua profissão passou de pai para filho e para neto. Cássio, estudante de jornalismo, também trabalha no rádio como repórter esportivo. Na verdade, até os 17 anos eu não tinha certeza, nem do que eu queria fazer. Aí, às vésperas do vestibular, eu optei por jornalismo, até pela influência, talvez, e aliando a parte esportiva que eu gosto. E aí, há 2 anos e meio já estou no rádio, e agora dificilmente devo sair. Muito bem, agora a próxima participação de ouvintes. Eles falam no rádio e ela os acompanha. Lina é aposentada e gosta tanto de rádio que passa boa parte do seu tempo ouvindo a programação local e até mesmo de outros estados. Eu nunca mais vou te esquecer. Gosto de rádio que passe muita informação, diversão e música. Eu ouço algumas emissoras daqui, mas eu ouço muito rádio de São Paulo, capital, ouço rádio de Curitiba. Sua paixão pelo rádio, herdada do pai, a levou a gostar de música. Meu pai que me ensinava, ele ouvia muito, E ele fazia questão de falar o nome do autor da música. E com isso eu fui aprendendo. De tanto ouvir rádio, principalmente os programas musicais, Lina se tornou uma conhecedora da história da música. Ela sabe datas, autoria de letras e os nomes verdadeiros de vários intérpretes, além de uma série de curiosidades. Bom, a Dolores Duran, ela usou esse nome artístico, mas o nome verdadeiro é Adileia da Silva Rocha. O nome verdadeiro dele é Antônio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim. O nosso maestro soberano, que nasceu em 25 de janeiro de 1927 e faleceu em 8 de dezembro de 94. A esposa de João Bosco é artista plástica, então na casa dela tinha muitas esculturas feitas em papel machê. E Capinã achou aquilo bonito, e perguntou o que era. Ele falou, é papel machê. Capinã voltou para a Bahia e logo depois mandou a música, a letra, para João Bosco, onde saiu Papel Machê. Quando é perguntada sobre sua música preferida, ela não mostra qualquer dúvida. Cadeira Vazia, de Lupicínio Rodrigues, principalmente com Elis Regina. Tua cadeira ainda está vazia. O senhor José Velloni, diferente de Lina, não tem o hábito de ouvir rádio diariamente, mas como ela, ele também tem uma paixão cultural, o cinema. Ele participou como ator de vários filmes de Mazzaropi. O cinema eu fiz em 53. Eu sempre fui apaixonado pelo cinema. Tinha meus heróis quando mocinho. Eu sempre fui apaixonado. E como eu fazia teatro, em Santa Rita estava fazendo um filme chamado Da Terra Nasce o Ódio. E o diretor me convidou para fazer um personagem lá. E fiz um personagem que não tinha diálogo. Daí parei, em 53. Em 63,
Em 66 eu conheci o Mazzaropi pessoalmente e ele sabia que eu fazia teatro e que eu gostava de cinema. Ele me convidou para fazer um médico na Jeca e a Freira. Eu fui e fiz o médico na Jeca e a Freira e ele gostou. O diretor gostou, cumprimentou, falou, você tem noção de cinema e tal, né? E quando foi no seguinte, me chamaram outra vez. Precisava fazer um personagem de 1800. Então me chamaram outra vez para ir no Alfaiate em São Paulo, fazer o guarda-roupa meu. E daí entrei no Mazzaropi, todo ano fazia um filme e ele me chamava todo ano. Ribeirão Pretano, nascido em 1920, o senhor José Velloni, além de poder contar muita da história da cidade, pode afirmar ter feito parte dela. Quantas vezes o senhor foi vereador? 8 vezes. 8 vezes seriam 32, mas o governo revolucionário deu 2 anos de prorrogação, em 76, então foi para 34 anos. Ator, ex-vereador, um homem desta terra, José Velloni emocionou-se em 1992 durante uma entrevista sobre a restauração do Teatro Pedro II. Tenho idade, mas graças a Deus eu tenho muito entusiasmo ainda e, como eu disse no início, o palco me emociona. 14 anos depois, o ator José Velloni voltou ao Teatro Pedro II para declamar um poema. Deus, eu não estudei, não sei dizer coisas bonitas, não entendo de leis, de finanças, de capitais, não tenho as mãos finas, sou humilde e sou grosseiro, sou bicho do mato, lavrador, sou homem rude do campo que se perde na cidade. Sou caipira, sou matuto, sou sabiá na floresta, embora a chuva geada, estou preso à terra por raízes tão profundas como o Jequitibá centenário. Eu não tenho vaidade nenhuma de ir para o estrangeiro voar, nem de trabalhar o ano inteiro e no fim tudo gastar. Para que carro último tipo se eu gosto mesmo de caminhar, sentir o cheiro da terra e dele me embriagar? Neste Brasil tão imenso e rico como se falar, deixe o lavrador no campo que ele quer cultivar. Dona Anice conhece o senhor José Velloni e gosta de poesia tanto quanto ele. Em 1989, ela homenageou seu pai com a publicação de um livro em comemoração ao seu centenário. Toda a história do empresário foi contada entre uma poesia e outra. Dona Anice fala do pai com o carinho de quem tem muito para agradecer. Eu acho que meu pai foi uma pessoa pioneira, uma pessoa que teve visões muito avançadas para a época que ele viveu. Alguns minutos de conversa e Dona Anice volta no tempo com lembranças de como era Ribeirão na sua época de adolescente. Brincava na rua, pulava corda, a gente se relacionava muito bem com os vizinhos. A vida do Sr. Manuel Pena foi totalmente influenciada pela relação de amizade estabelecida com o grande empresário alemão Antônio de Aderiksen. E meu pai, ele dizia que o de Aderiksen foi o pai que ele não conheceu e que ele não teve. E o de Aderiksen falava que ele era o filho que ele também não teve. Residente em um apartamento ao lado da casa onde durante muito tempo foi de seu pai, imóvel que até hoje, apesar das reformas, mantém a arquitetura da época da construção, inclusive o vitral colorido e as iniciais de Manuel Pena na porta, Dona Anice diz que, ao olhar de sua sacada, sente-se feliz com o que vê. Quando eu subo no meu apartamento e olho no terraço, eu sinto uma alegria muito grande de ver que Manuel Pena e de Aderiksen tiveram uma parcela maravilhosa. Mariana tem 8 anos, mora no conjunto habitacional denominado Manuel Pena, uma homenagem ao empresário, mas ela não tem qualquer ideia de quem tenha sido ele. Eu não sei quem foi Manuel Pena. Ribeirão Preto é a cidade da pequena Mariana, assim como um dia foi a cidade de Wilson Roveri, um homem apaixonado por tudo aquilo que fazia. Então Ribeirão Preto representa o interiorzão mesmo. Só que o interiorzão terminava aqui, naquela época. Hoje começa em Rio Preto, você percebeu, né? Começa em Marília, começa em Presidente Prudente, você percebeu, né?
está se espalhando. Agora, Ribeirão Preto não perde importância nunca. Ele é um centro de desenvolvimento e de cultura muito importante. O jornalista era contrário à frase "homem que é homem não chora". Com facilidade, Roveri se emocionava e não se importava em chorar até em frente às câmeras. Isso é Ribeirão Preto. Os filhos nasceram aqui, eu estou aqui, né, e vou ficar aqui. Ribeirão Preto é assim mesmo. Uma cidade com todas as dimensões de metrópole, mas com o aconchego de cidade do interior. É nesta cidade que moram homens e mulheres que se emocionam. Dona Carmelita chorou só de pensar na filha ao lhe enviar uma carta pelo correio. O Dr. Antônio Rufino Neto, homem do mundo, se emocionou ao falar sobre suas conquistas profissionais. E quando eu fui prefeito, quando eu sentei na cadeira como prefeito, o primeiro ofício que eu fui escrever foi um ofício ao reitor, cobrando um pouco nesse sentido e cobrando que começasse, que viesse uma escola de música para cá. E depois de 4 ou 5 anos, a escola de música está instalada aqui, o que foi uma felicidade grande. Esta é a terra de homens como o Dr. Luiz Gaetani, que ao lembrar dos 28 anos que se dedicou à Sociedade Lítero-Musical de Ribeirão Preto, se emocionou ao ponto de preferir não falar sobre sua relação de amor com a Orquestra Sinfônica. Eu prefiro não falar. Mas depois de controlada a emoção, ele contou um pouco de sua história. São 30 anos de sinfônica, porque quando eu deixei em 2002, ainda fui o primeiro vice-presidente de José Roberto Tamburuschi, que 6 meses depois deixou a orquestra, e eu reassumi no ano seguinte. Nós conseguimos mais um outro presidente, que foi o Dr. João Carlos Figueiredo Ferraz, e eu ainda na primeira vice, e também com 7 ou 8 meses também deixou. E eu então não tinha mais condição absolutamente de nada, entreguei toda a orquestra para o Dr. Brasil Salomão, que era o presidente do Conselho Deliberativo, e ele convocou novas eleições gerais, e agora estamos lá com o Dr. Décio Bellini, que felizmente consegue manter seu rojão. Ribeirão Preto não foi a cidade onde nasceu o advogado e poeta Saulo Ramos, autor da letra do hino da cidade. Eu nasci em Brodowski, em 1929. Mas enquanto esteve aqui durante muitos anos de sua vida e ainda hoje, ele sempre declarou seu carinho pela cidade através de poemas. O advogado Saulo Ramos é um homem de muitas histórias. Tancredo Neves é eleito no colégio eleitoral, o vice do Tancredo é o Sarney, eleito vice-presidente da República, o Sarney. E aí surge uma discussão levantada que o Sarney não podia tomar posse porque o Tancredo estava no hospital, não tinha tomado posse, então tinha que ficar alguém lá na presidência da República. E o Mário Covas, que era daquele tempo, junto com o Ulisses Guimarães, então eles achavam que é isso mesmo, tinha que fazer, que o titular não tendo tomado posse, como é que o vice ia tomar? Veja que coincidência. Aí o Sarney me chamou e disse: escuta, você não teve um negócio do Covas, negócio de vice ter direito ao povo? Eu falei: teve, rapaz. Eu vou falar com ele, pode deixar. Liguei para ele. O Mário tinha uma voz grossa, né? Ele disse: ô Saulo, eu sei que você é amigo do Sarney, mas sabe que a nossa posição é que o vice não pode tomar posse sem um titular. Eu falei: Mário, guarda a faca. A jurisprudência do Brasil já está firmada nisso. O vice tem direito autônomo. Mas quando está firmado? Quando aconteceu isso? Ele disse: no teu caso. Meu caso? Zuza, no meu caso, no caso do Lascala, do prefeito de Santos que morreu, e você era o segundo colocado, então nós queríamos colocar. Ele: pera. Ah, é verdade. Olha, fica sossegado, eu vou falar com eles, não vão acabar com esse negócio. Autor do livro Café, sua poesia é um relato de uma história que, embora muitos não tenham vivido, é a história daqueles que nasceram ou adotaram Ribeirão Preto. Ainda falando de poesia, disse o professor Divo Marino que a mogiana é poética.
Mogiana é uma coisa que eu gostaria que voltasse. E realmente é. O barulho do trem é sonoro, às vezes até mesmo nostálgico, mas sem dúvida alguma, ritmado. A história da cidade de Ribeirão Preto pode ser contada antes e depois da instalação da Mogiana em 1883. Com a expansão dos trilhos, o café pôde ser transportado para os portos de Santos e de lá para o mundo, garantindo à cidade o título de capital do café. Mas a história é efêmera e passa. Assim como um dia tem começo, um outro dia tem fim. O poeta Aníbal Augusto Gama escreveu em seu livro 50 anos falando sozinho sobre o fim da Mogiana. A estação da Mogiana. Na estação desavada, esparramam-se no pátio espinheiros e capim. E a última locomotiva é sucata enferrujada. A paralela dos trilhos revogou a geometria, pois que se encontra no fim. No guichê, a ratazana bate em morse um telegrama. Faleceu a Mogiana de morte matada. Pêsames. João Osório Serafim. O poeta teve muita motivação para escrever sobre a Mogiana. A Mogiana representou, a Estrada de Ferro Mogiana, a Paulista, a Estrada de Ferro que havia no Brasil, representou uma parte importante da minha vida, porque eu viajava muito de trem, né? Viajava de Guaxupé para São Paulo, depois, quando vim para cá de Ribeirão para São Paulo, de Franca para São Paulo, onde eu estudei. Eu viajava muito de trem, como a minha mulher também, né? Minha mulher viajava comigo, e quando nós éramos noivos, eu ia muito a Guaxupé, saía de São Paulo, ia de Guaxupé de trem para viajar, né? Para vê-la, né? Então, a Estrada de Ferro representou muita coisa na minha vida. Quando perguntado por que escreve, o poeta, também artista plástico, foi rápido na resposta. Eu acho que escrever é uma maneira de não ficar louco. Ou ter uma loucura que não faz mal aos outros. Escreva o que lhe pareça, venha o dia ou anoiteça. Escreva o verso fino como o fio da navalha. Escreva derramado como o rio esparramado na enchente das goiabas. Escreva a carta apaixonada com juros de amor e lancinante saudade. Meu bem, meu bem, meu bem, longe de ti cada dia que passa é uma eternidade que vivo desvivendo, morrendo a cada hora, o coração deslacerado ficando indo embora. Escreva a carta do suicida truncada, torcida, renegando a vida, dando a Deus uma banana para a ingratidão das mulheres, chame Rosauro ou Joana. Escreva o epitáfio para o cenotafio. Escreva o panfleto ou o discurso para berrar no E por falar em coisas efêmeras como a história, um dia o centro de Ribeirão Preto foi o ponto mais frequentado da cidade. Hoje já nem tanto. Em uma das esquinas mais famosas do centro está a Única, onde, como diz a lenda, muitas fazendas foram vendidas e compradas. A cafeteria está neste lugar há muito tempo e entrou para a história da cidade. Um dos frequentadores assíduos da Única é o cineasta Fernando Cachaça. Ele começa seu dia, sempre quando está na cidade, tomando um café bem quentinho e informando-se sobre as coisas do país. Cachaça se define como um homem do centro. Eu mudei para Ribeirão Preto em 1975, fui morar na rua General Osório, em frente à prefeitura. Morei do lado e nunca saí do centro. E não sei sair do centro porque eu me perco em Ribeirão, eu não sei dirigir. Então o centro é minha vida. Tudo que eu faço é aqui, aqui entre essas 4 avenidas. Eu sou completamente centro. Na Única, onde a gente faz campanha política, onde a gente faz, assim, todas as recordações que eu tenho dos maiores movimentos, Direta Já, e tudo. Era aqui na esquina da Única. Eu estava tomando um chopp no cinema, no Cauim, que é aqui no centro, com o filho do Sócrates, que tem 26 anos. Ele falou assim, pai, o pai dele, o Sócrates, falou assim, o centro é maravilhoso, eu nunca tinha vindo aqui. Eu levei um susto. Então o Ribeirão que eu conheço não existe mais, cresceu tanto, quer dizer, um cara de 26 anos não conhece o centro. Aí fui perguntando para os meninos todos que eu conheci, ninguém conhece o centro acabou. Então o Ribeirão cresceu para um lado, eu conheço, o meu Ribeirão é esse centro, eu não sei mais qual é o Ribeirão. De esquina em esquina, o centro da cidade se mostra encantador. Do lado oposto da Única está o Pinguim. Fernando Cachaça é da casa, tanto que às vezes ele é quem abre as portas.
dá para contar a história da cidade sem falar do Pinguim, onde também, como diz a lenda, se vende o chopp canalizado direto da fábrica. Lendas à parte, o Pinguim tem o chopp mais famoso do Brasil. Os garçons que trabalham nos vários restaurantes do grupo ajudam a manter o folclore do restaurante. E depois de censuradas, eles contam as histórias liberadas. Mais história que eu tenho, quem ficou aí na campanha do Collor, um cliente pagou um chopp para ele, aí o cliente comprou o copo e levou embora. Mas ele deve ter passado tanta raiva depois, ele deve ter estourado esse copo na cabeça de raiva. A história mais interessante que eu vi foi um dia um casalzinho namorado, casal já é senhor de idade já, estava sentado tomando chopp com uma outra e a mulher dele chega. Bonito, hein? É assim que você foi vir na cidade para tratar de negócio? Tá aqui namorando? Pegou o chopp, copo de chopp, jogou na cara dos dois, no rosto dos dois. O empresário teatral Antônio Veiga, frequentador assíduo do Pinguim, também tem histórias para contar. Um dia que foi muito especial, estava com a Eva Vilma, ela acabou de fazer o espetáculo Primeira Pessoa, que falava da vida dela, da relação dela com o Carlos Zara, e quando ela entrou no Pinguim, ela foi ovacionada. Então foi uma coisa muito bonita, muito legal. Teve um outro momento também muito interessante que eu tive aqui com a Bibi Ferreira. Depois do espetáculo, era 1h da manhã e a Bibi resolveu comer leitoa. Ela comeu uma porção imensa de leitoa pururuca. Isso também foi muito engraçado. E é claro que o cineasta Fernando Cachaça também tem uma boa história para contar. Mas eu me lembro de uma história aqui que é o seguinte, era um Natal, a véspera do Natal, isso aqui estava lotado, mas estava lotado, sabe, gente para tudo lado, assim. E um barulho insuportável. E a gente não conseguia falar. E uma hora eu fui me dando uma agonia e eu queria falar um poema para um amigo meu e não dava, o barulho ele não ouvia. E eu levantei e dei um berro, falei, basta! Na hora que eu falei, tinha um ventilador desses de pé e o ventilador caiu. E deu um silêncio geral. Eu acho que eu nunca fiquei tão sem graça na minha vida, porque todo mundo ficou olhando, o ventilador no chão. E aí meu amigo falou, fala o poema agora, pô! E aí eu fiquei tímido pra caramba. O centro da cidade foi o primeiro núcleo urbano na formação da Vila de São Sebastião. E logo em seguida foram surgindo os bairros. A Vila Tibério está entre os mais antigos. O historiador Prisco da Cruz Prates dedicou algumas páginas de seu livro Ribeirão Preto de outrora para registrar a história da formação do bairro. Conta ele que tudo começou quando o mineiro Tibério Augusto Garcia, um agrimensor, veio para estas bandas tentar a vida. Ele conseguiu numerosos clientes para as partilhas de terras. Naquela época, cada lote custava 50 mil réis. Então, a Vila Tibério, ela surgiu em função de ela é um bairro operário, né? Ela abrigava os moradores, os trabalhadores da Mogiana, porque a estação da Mogiana, onde hoje é a rodoviária, eles se instalavam todos por ali. Então, era um bairro que abrigava tantos trabalhadores da Mogiana, depois vieram as cervejarias na Antártica Paulista, e ali acabou virando um bairro operário mesmo, né? Tanto que eles têm até o clube dele, né? O Botafogo era ali na Vila Tibério, então passa a ser um bairro trabalhador mesmo. O senhor Tibério Garcia faleceu em 1900. Ele não viveu para ouvir o bairro que lhe faz homenagem ser cantado pelo músico Bueno, um ex-morador da vila. Hoje eu quero cantar pra você, minha Vila Tibério. Tão linda cresceu comigo, desvendando todos os meus mistérios. Amigos, amor e saudade eu conheci na Praça Coração. Vila Tibério, terra de doutores, poetas, cantores, és minha paixão. Com muito orgulho canto pra você, que é um pedaço do meu ribeirão. Do Monsinha, Junqueira, Marzola, de grandes homens foram escolas. O velho Luiz Pereira também foi berço de craques da bola. Aquele chope gostoso também brotava ali no seu chão. Vila Tibério, terra de doutores, poetas, cantores,
és minha paixão. Com muito orgulho canto pra você, que é um pedaço do meu Ribeirão. Parodiando Mais antigo que o bairro Vila Tibério é o bairro Ipiranga, que surgiu às margens da linha da Mogiana. Tudo começou ao lado deste barracão, hoje desativado. A relação com a Mogiana era tão presente que de início o bairro era chamado de Barracão. Foi através de um plebiscito organizado pelo repórter da Rádio 79, Antônio Magrini, que o bairro recebeu o nome de Ipiranga. Magrini fez um plebiscito para mudar o nome do bairro Barracão para Ipiranga. Isso aconteceu em 1961, parece, não me engano. Mas as pessoas reclamavam que não gostavam, principalmente as mulheres. Tinham vergonha, né? Segundo ele contava, tinha vergonha de falar que morava no barracão. Onde a senhora mora? Ah, mora lá em cima, mas lá perto do barracão, tal, por causa de uma estação de trem, onde tinha, ainda existe, né? Barracão, tem a placa lá, barracão. E as mulheres tinham vergonha de falar que morava lá. Aí ele teve a ideia, vamos mudar, né? O nome de barracão por um outro nome, aí veio Ipiranga, né? E aí fez o plebiscito na praça do Ipiranga, né? Hoje bairro Ipiranga. E aí, segundo também com a ajuda da rádio onde ele trabalhava, e o meio radiofônico sempre presente, né? Na mudança e no crescimento da cidade de Ribeirão Preto. Hoje o bairro do Ipiranga não é o mesmo da época do barracão, e nem poderia ser. Sua gente garantiu ao local um desenvolvimento próprio. O bairro tem escolas, comércio, fábricas e funciona como uma pequena cidade. Ribeirão Preto dos Campos Elíseos, do Ipiranga, do bairro Santa Cruz do José Jacques, do Califórnia e de tantos outros bairros é constantemente tema de canções. O carioca que deixou o Rio para viver em Ribeirão Preto, Dedé Cruz, já cantou a cidade sobre vários enfoques. Já falou do café e dos arranha-céus. Ribeirão Preto se levanta, cada vez mais se agiganta no meio do meu Brasil. É o espírito altaneiro deste povo pioneiro, dessa cidade gentil. Cada qual com mais talento vai colocando cimento na varonil construção. Neste prédio grandioso que deixa orgulhoso quem mora em Ribeirão. Ribeirão Preto é a capital do café, metrópole da região. Ribeirão Preto cresce, cresce, prédio lindo, cada vez mais vai subindo. Sempre, sempre em construção, sendo Deus teu engenheiro. São Sebastião, padroeiro, como é que não vamos te amar? Ele também, já influenciado pela propaganda, cantou a Califórnia brasileira. Ribeirão, meu eterno verão, Califórnia, a beleza desse chão. Terra de gente bonita, terra de gente que agita, é Ribeirão. Yo, 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 uma sede que deseja, um chopinho, uma cerveja, é Ribeirão. E este ano, Dedé resolveu cantar os 150 anos da cidade. Ribeirão, a cidade do saber, pra sonhar, pra vencer. Ribeirão, o melhor lugar do mundo pra se viver. Nesses 150
Assim como o ex-carioca Dedé Cruz, muitos outros artistas subiram no palco para cantar uma composição do ex-jogador Sócrates e Bueno. Juntos com outros artistas, eles formam o grupo Gente Cada Terra. Essa música é para vocês que vivem essa terra, como eu que sou filho adotivo de Ribeirão Preto. Passando pelo centro da cidade, senti tanta emoção, nem posso te contar. Pois vi Dom Pedro imponente em frente à praça, esbanjando tanta graça que é difícil imaginar. Minha cidade amanheceu toda contente ao ver o seu teatro finalmente revivido. Não sei por que parece que a gente sente que tivesse renascido. Senti uma alegria sem limite explodindo no meu peito, sorrindo sem parar. Abracei um antigo grande amigo que há tempos eu não via, com histórias pra contar. Convidei-o para um chopp bem gelado, pra matar toda a saudade tão presente dentro em mim. Ribeirão Preto é uma cidade tão amada, coração é o pinguim. Fascinante, muito sol e juventude, alegria e calor. Ribeirão Preto, lugar que não se encante, com seu jeito de menina, com seu céu de muita cor. Ribeirão, eu te sinto totalmente, tua arte e cultura, gente bela e muito amor. Ribeirão Preto, eu te vivo plenamente, com ternura e sabor. Muito sol e juventude, alegria e calor. Ribeirão Preto, lugar que não se encante, com seu jeito de menina, com seu céu de muita amor. Ribeirão Preto, eu te sinto totalmente, tua arte e cultura, gente bela e muito amor. Ribeirão Preto, eu te vivo plenamente, com ternura e sabor. A ideia da criação do grupo Gente Cada Terra foi do maestro Vilde Simões. Seu talento enalteceu e tanto a vida cultural da cidade que Ribeirão Preto terá sempre uma dívida com o maestro. O Orvildes foi o meu grande amigo, meu grande companheiro, foi um grande músico, grande maestro, grande professor. Nós tivemos uma parceria desde 1966, quando nós fizemos o primeiro Festival do Violão em Ribeirão Preto. Festival do Violão, aliás, realizado lá mesmo no auditório da PRA7. E o Orvildes tinha assim ele tinha um número muito grande de alunos, porque ele é professor da UNAERP, de música da UNAERP, né? E ele deixou a cátedra da UNAERP para ser o professor de violão. Então, naquela época, 1966 para 67, ele já começou a deixar a música, o clássico, o violão clássico, para o violão popular. Foi quando nós fizemos o primeiro Festival do Violão. Dali para frente, ele foi meu grande companheiro, meu grande parceiro. Aí ele começou a criar o projeto Gente Cada Terra. Ele, além de ser um grande professor, tinha um grupo de amigos maravilhoso, onde se encontravam em alguns restaurantes à noite, e cantavam e tocavam, e resolveram criar um disco chamado Gente Cada Terra.
A cidade é a casa de seu povo. Ribeirão Preto é a casa do João, da Dona Carmelita, da Lina. Adriana Capretes Borges da Silva. Kineu Kurosawa. Klaus Hartfelder. Marcelo Bose Rodrigues. Lilian Rodrigues de Oliveira Rosa. Rubens Rodrigues da Silva. Maria Aparecida Junqueira Veiga Gaeta. Nelson Arcade Puani. Gente que nasceu aqui ou que para cá veio em busca de novas histórias. Nasci em Passos, Minas, 23 de julho de 49. São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais. Eu nasci em Minas, numa cidade chamada Curvelo, que fica bem no centro do estado. Ribeirão Preto, com 150 anos, se prepara para outros 150 anos, com a certeza de que sua força vem de sua gente.